segunda temporada de The Last of Us está chegando para adaptar uma das histórias mais polêmicas dos games. Mas o que tem nesse jogo que faz tantos fãs odiarem ele? Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerdmundo. Olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, The Last of Us, o primeiro jogo lançado ali em 2013, foi sem sombra de dúvida um jogo muito revolucionário também, né? Porque ele foi um dos primeiros a ter uma perspectiva mais cinematográfica, de certa forma, né? Principalmente um dos que foram os primeiros a popularizar essa ideia também, né? Com cutscenes, quase como se fosse uma história de cinema ali, um filme, como se estivesse passando também, né? Com uma história perfeita praticamente, né? Um desenvolvimento de personagem, de narrativa, de história ali também excelente, né? Tanto do Joel quanto da Ellie, quanto dos demais personagens, daquele universo que estava sendo criado ali também, né? Tanto que acabou sendo adaptado para a série, né? Que foi lançada em 2022 ou 23, não lembro exatamente agora quando saiu a primeira temporada, acho que foi 2023, né? E agora a gente vai ter a segunda temporada que vai se basear no segundo jogo lançado em 2020. Só que esse jogo de 2020, ele é bem criticado, principalmente pelos fãs ali também, né? Por conta de algumas escolhas narrativas ali, alguns acontecimentos que acontecem na história também, né? Que, tipo, incomoda muita gente, né? E a gente vai conhecer um pouco sobre esse segundo jogo que vai ser adaptado para a segunda temporada que está chegando agora no HBO Max também, né? Eu sei que mudou, não é mais HBO Max, é só Max também, mas eles aumentaram a mensalidade só para diminuir o nome, então vai continuar sendo chamado HBO Max e que se dane também, né? E a gente vai conhecer um pouco dessa história do segundo jogo e ver o que pode ser esperado para ser adaptado nessas novas temporadas. Sim, temporadas no plural, porque já foi confirmado que vão poder ter 2 temporadas baseando nesse jogo, mas não antes, né, claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos e deixe seu like, o seu joinha, curtida, achando como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso, então bora conhecer a história de The Last of Us Parte 2. Alguns avisos aqui. Primeiramente, eu já fiz um vídeo explicando praticamente toda a história do primeiro jogo. Eu vou deixar separado no card aqui em cima para vocês verem, que eu recomendo bastante para vocês assistirem, para vocês acompanharem esse universo também, porque aqui eu vou focar só na história do segundo jogo também, né? Segundamente, eu vou fazer um apanhado geral dos principais acontecimentos desse jogo, então vai ter sim spoilers de The Last of Us Parte 2 que podem ser adaptados para a série. Pode ser que eles adaptem de uma forma diferente, né? Sim, mas de um jeito ou de outro vai ter spoilers aqui. Então se você não jogou o jogo e não assistiu a série, né? E tá esperando só a série também, porque tem muita gente que tá conhecendo The Last of Us a partir da série também, né? Não pelos jogos. Tem um aviso de spoilers aqui muito importantes que com certeza podem ser adaptados na série também, mesmo que esteja de forma diferente. E terceiro, eu vou tentar fazer um apanhado geral da história, dos principais pontos, sem dar muitos detalhes, por exemplo, do universo por si só, ou de cada personagem que aparece ali também, né? Mas se vocês quiserem uma visão mais detalhada desses jogos, eu vou deixar 3 links na descrição do vídeo. O primeiro é a gameplay do canal do Luke Salamander jogando The Last of Us Parte 2 ali também, então tem toda a gameplay ali também. O segundo é o Sessão Spoiler do Sidon Gamer, onde ele conta de forma bem detalhada a história do segundo jogo e também os personagens que aparecem ali, esse universo, os acontecimentos que acontecem entre o primeiro e o segundo jogo também. E o terceiro vai ser o vídeo do canal do Piuí, que eles fizeram vídeo de saga de Last of Us, né? Acho que uma das poucas sagas que eles fizeram exclusivamente de games ali também, né? Então eu vou deixar principalmente, aliás, vou deixar a playlist em toda, né, da saga do Piuí que eles fizeram de Last of Us, que vale a pena acompanhar a história toda. Mas vou dar mais foco aqui também no segundo jogo, que realmente é muito bom também. Então se vocês quiserem ver a história mais detalhada, pode acessar esses links. Aqui eu vou fazer um apanhado geral dessa história, beleza? Bom, depois dos acontecimentos do primeiro jogo, né, o Joe e a Ellie voltam para Jackson, né, onde o Tommy, que é o irmão do Joe, e a esposa dele moram lá também, né, e ali eles se estabelecem, eles criam uma nova vida também, né, o Joe finalmente larga essa vida trágica que ele tinha também, quando vivia em zonas de quarentena da febre. A Ellie finalmente pôde ter experiência como uma adolescente normal deveria ter também, né, com amigos, com namoricos ali também, né, e sim, todos eles tinham a sua função na cidade. Porém, na cabecinha da Ellie ainda ficava batendo aquela questão de que o Joey falou, né, que tinham parado de fazer
tentar fabricar uma vacina contra o Cordyceps. Até que um certo dia, né, ela acabou voltando para essa sede dos vagalumes para ter mais respostas, porque ela não estava aceitando muito bem, ela estava percebendo que o Joe estava escondendo alguma coisa. E foi aí que ela descobriu que o Joe mentiu esse tempo todo, né? E aí ela ficou pistola com aquilo também, né? E muita gente fala que ela foi muito mal agradecida pelo Joe ter salvo a vida dela, mas assim, vamos parar pra pensar. A Ellie até aquele momento, né, até o momento do final do primeiro jogo, achava que tinha um propósito na vida, né? Algo de que ela poderia ser a salvação das pessoas ali, acabar com essa ameaça do Cordyceps também. Isso meio que foi tirado dela. O Joe tirou essa oportunidade de ter, não só a oportunidade de um propósito, mas a oportunidade de escolha também, porque vamos combinar, se tinha alguém que deveria ter grande voz aí nessa história também, né, se ela deveria se dar a vida para poder fazer essa vacina ou não, é a própria Ellie. É ela que deveria decidir no final das contas, né? Não os vagalumes, não o Joe, mas sim a própria Ellie. Então não faz sentido ela ficar brava com isso. Os dois continuaram morando em Jackson, mas em casas separadas também. Praticamente a Ellie cortou relação com o Joe ali, ficaram brigados por bastante tempo, por anos ali também, né? Então, tipo, realmente começou a esfriar um pouco essa relação entre os dois também. Tipo, familiares que brigam e ficam sem se ver por anos ali também. E ali eles acabam se encontrando, porque Jackson também não é uma cidade muito grande, né? Mas conversar, relacionamento mesmo, eles não tiveram por um bom tempo ali, né? Bom, como eu falei, a Ellie começou a crescer e ter uma relação, tipo, que todo adolescente deveria ter, né? Com seu próprio ciclo social, com seus próprios amigos, com os namoricos ali também, né? Porque afinal de contas ela ficou muito próxima de um casal ali, que era o Jesse e a Dina, né? Que era aquele tipo de casal que termina, depois volta, depois termina de novo, volta de novo, várias vezes na mesma semana também, né? E ela acabou ficando bem próxima dos dois, principalmente da Dina, a qual começou a ter uma relação mais do que amizade ali, né? As duas começaram a ter uma fé entre elas e quase que meio que isso virou uma espécie de triângulo amoroso entre eles ali, né? Até que em uma determinada noite, né, quando estava tendo uma festa ali em um dos bares, né, a Ellie e a Dina estavam dançando e de repente as duas se beijam ali, né? E aí veio o cara, né, o bartender ali, né, separando aquilo, porque não aceitava mulher com mulher ali também, né, pra mostrar que mesmo quando o mundo tá acabando, tem gente que arruma tempo pra se babaca também, né? E o Joe foi partar essa briga também, foi separar, foi defender a Ellie, e ela ficou brava, não porque tava ajudando ela, né, não tem essa questão, mas é meio que, tipo, sentimentos reprimidos ainda pelo fato de ter tirado a oportunidade dela, tirado a escolha dela de poder ajudar as pessoas, e meio que ela tava sentindo que ela tava fazendo isso de novo, né? Então é meio que uma coisa que, tipo, sentimentos reprimidos. Não é que ela tava brava por ele estar defendendo ela, mas porque ele tava tirando a oportunidade dela se defender sozinha, né? É mais ou menos nessa linha. No dia seguinte, o Joel e o Tommy, eles saem pra fazer a patrulha, algo de rotina, só que eles demoram pra voltar. Então a Ellie sai em busca dos dois, né? Acontece que os dois, eles encontraram uma garota chamada Abby, que estava sendo perseguida por uma horda de infectados ali. Eles acabam salvando ela e levando ela de volta pro seu grupo. Só que quando o Joel revelou quem ele era, o grupo ali simplesmente se jogou contra os dois, feriram o Tommy ali também, né? E capturaram o Joel. A Ellie até chegou a tempo, mas ela não conseguiu fazer nada para poder ajudar o pai dela ali também, né? Ela acabou sendo capturada também e acabou vendo a Abby matando o Joel ali com um taco de golfe da forma mais brutal possível ali também, né? Acho que é um dos maiores traumas do pessoal que curte games ali também, né? Acho que é um dos maiores traumas cinematográficos, né, só que do universo dos games ali, porque simplesmente matou um dos personagens mais queridos e mais carismáticos ali também, não só da franquia de Last of Us, mas dos games em geral, né? Levanta! Joe, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joe, por favor, levanta! Não! Não! Tanto que muita gente simplesmente parou de jogar o segundo jogo a partir desse momento também, né? É um dos momentos mais criticados que fazem os fãs odiarem esse jogo. E outros jogaram só com a falsa esperança de que ele voltaria em algum outro momento ali da história, né? Tipo, sei lá, pegadinha do malandro, ele tá vivo ainda, né? Mas assim, sem sombra de dúvidas, é um dos momentos mais pesados da história. Alguns dias depois, o Tommy, depois de recuperado, saiu em busca de vingança contra esse grupo. E a Ellie foi atrás do Tommy, mas não para resgatar, mas para auxiliar ele nessa vingança, né? A Dina acabou indo junto com a Ellie também, né? E nisso elas ficaram hospedadas dentro de um
um teatro abandonado ali na cidade de... Eu não lembro agora se era Boston ou Seattle. Qualquer coisa eu vou deixar o nome certinho da cidade onde eles estavam ali também, né? Então, tipo assim, elas foram lá também e aí descobriu que a Dina, na verdade, estava grávida. E não estava grávida da Ellie, estava grávida do Jesse também, né? Só que ele não sabia disso. Aí o Jesse aparece pra ajudar também a Ellie, pra não ficar fazendo muita besteira, pra poder ir atrás do Tommy também, né? E até aquele momento ele não sabia que ela estava grávida também, né? Então todo mundo se reuniu ali, né? O Tommy, ele foi atrás de alguns personagens mais secundários ali do clã da Abby também, né? E a Ellie, ela foi atrás nessa jornada de vingança também, matando os principais amigos da Abby, inclusive o ex-namorado dela, que é o Owen, e a atual dele, que estava grávida também. E guarda essa informação, porque tanto da Dina quanto dessa amiga da Abby, porque é muito importante também. Com o desenrolar da história, meio que todo mundo se volta a encontrar naquele teatro abandonado, e foi a partir desse momento que a Abby conseguiu rastrear a Ellie e ir atrás dela, né? Com isso, o Tommy acabou ficando gravemente ferido e o Jesse morre ali sem dó nem piedade ali, né? E a partir desse momento a história corta e a gente conhece um pouco mais do passado da Abby. E esse também é um outro ponto que muita gente não curtiu tanto também, porque afinal de contas é a personagem que matou o personagem que eles mais amam ali também, né? Todo mundo tinha ódio da Abby até aquele momento também, né? Tanto que muitas vezes pegaram pra jogar com ela e de repente matavam ela várias vezes, né? Se pulando de uma grande altura, né? Ou se jogando uma horda de infectados, ou deixando ser morta num tiroteio ali também. Então muita gente fez questão de morrer ali com ela, mas como a história não vai pra frente depois disso, né? Então eles precisavam jogar com ela e a gente descobre um pouco do passado dela. Acontece que o médico que ia fazer a cirurgia na Ellie, né, para desenvolver essa vacina contra o Cordyceps, né, ele não era apenas o cara talvez mais próprio para isso, talvez a última esperança, acho que de todos os últimos médicos e neurocirurgiões e biólogos que sobreviveram à pandemia, talvez o mais qualificado para fazer essa vacina, mas ele também era justamente o pai da Abby ali também. E quando ela ficou sabendo que o cara foi morto pelo Joel ali também, aí ficou pistola, ela decidiu largar os vagalumes, porque os vagalumes meio que se desfizeram depois daquilo também, depois do massacre que o Joel fez, né? E a partir desse momento ela se mudou para essa região de Boston ou Seattle, não lembro agora também, né? Para uma outra organização que é a WLF, né? O Fronte de Liberação de Washington, que nada mais é também do que uma força-tarefa que foi contra a Federal, que lutou contra esse regime opressor da Federal ali também, dos campos de quarentena, mas depois com o tempo acabaram se tornando iguais a eles, se não piores também. Então, tipo, é um regime opressor que substituiu outro regime opressor praticamente. E foi a partir desse momento que ela começou a sua jornada de vingança para ir atrás do Joel e se vingar dele também. Depois de ter completado a sua jornada de vingança, ela voltou para a sede da WLF, só que num momento muito crucial, quando estava rolando uma guerra entre eles e também um outro grupo conhecido como Serafitas, que era praticamente uma seita religiosa que surgiu depois ali, logo após o começo da pandemia do Cordyceps, né? E foi nesse momento que estava rolando uma guerra muito forte, muito fervorosa, acho que o ápice desse conflito entre os dois ali também. A Abby saiu algumas missões para poder resolver esses conflitos também, ela acabou sendo capturada pelos Serafitas, só que depois ela foi salva por duas crianças serafitas ali também, né? O que são os irmãos Yara e Lev. A Yara, inclusive, é gravemente ferida também, né? Eles praticamente esmigalharam todos os ossos do braço dela ali também, né? Como se fosse um processo de execução ali também, porque os dois estavam sendo caçados com finalidade de serem penalizados com morte ali também. Então, por meio que para deixar kits, né, a Abby salvou as duas crianças, a Yara não tinha muita escolha, né, já estava começando a infeccionar também o ferimento, tiveram que amputar o braço dela ali também. Enfim, ela começou meio que a adotar esses dois como se fossem seus pupilos ali. Mas por que essas duas crianças estavam sendo caçadas pelo próprio grupo? Acontece que o Lev é um menino trans e ele queria ser um soldado, ele queria que fosse designado para o trabalho de soldado ali também, né? Mas ele acabou sendo designado para se casar com um outro serafita de forma forçada ali também. Ele não aceitou isso, ele raspou a cabeça ali também, algo que só os homens deveriam fazer, e naquele momento ainda consideravam ele uma menina também, né? Então isso foi uma penalidade muito grande, então ele foi condenado à morte por isso. A Yara, que é a irmã dele, se propôs contra essa ideia também, por conta disso ela também começou a ser caçada, então realmente começou a ter essa treta ali também de caçar os dois irmãos, né? Bom, no meio disso tudo, a Abby ajudou os dois garotos ali também, ajudou as duas crianças, só que no meio disso acabaram sendo capturados de novo pelos serafitas, aí depois eles se salvaram ali também, só que foi bem no momento ápice da guerra entre os serafitas e a WLF. No meio disso tudo, a Yara acabou sendo massacrada ali também, ela não foi morta, ela foi metralhada ali também, tipo, uma das formas mais brutais que tem nesse jogo. Só tem morte
morte brutal nesse jogo, mas acho que a Yara é uma das que mais doeu aqui depois da morte do Joel. O Joel e depois a morte da Yara. Pra mim, acho que foram as que mais doeram ali pra mim ao longo dessa história. E a partir desse momento, a Abby meio que adotou o Lev, né, como seu novo parceiro, como se fosse uma relação de irmãos ali também, né, se tornou a nova dupla desse jogo também, né, não é uma dupla tão boa assim como, por exemplo, Joel e Ellie, mas é uma dupla que também é muito boa também. A partir desse momento, né, a Abby percebe que tá sendo caçada pelo Tommy e ela descobre que todos os seus amigos ali praticamente foram mortos, ou pelo Tommy ou pela Ellie ali também. Então ela começou a rastrear os dois até chegar no tal teatro abandonado, onde foi justamente esse momento que cortou a história também, né, com o Tommy sendo ferido, o Jesse morrendo, né, e aí a gente tem um embate entre a Abby e a Ellie. E apesar de muita gente ainda ter bronca da Abby, né, meio que a gente começa a entender o porquê ela fez isso, né. Tudo bem, não justifica as atitudes dela, mas dá pra entender a sua motivação ali, né. Então as duas saem no soco, a Abby leva a melhor, depois ela quase mata a Dina e a Ellie tenta impedir que isso acontecesse, falando que ela tá grávida. Só que lembra que a Ellie matou uma amiga da Abby que também estava grávida? Pra ela era tipo o momento perfeito então, tipo olho por olho, mas o Lev meio que deu aquele toque de humanidade pra Abby também e fez com que ela poupasse a vida da Dina também e só mandou um recado pra ela, tipo, não se mete mais no meu caminho, não quero mais ver a tua cara. Então a partir desse momento as duas seguiram caminhos diferentes. Alguns meses depois, a Ellie se mudou para uma fazenda junto com a Dina e o filho delas ali também, né, que é o Jesse Jr., que elas batizaram, ou JJ, né, e as meio que estavam tocando a própria vida ali, né. Tudo bem, a Ellie ainda tinha seus pesadelos, seus episódios de estresse pós-traumático ali também, né, mas ela tava tentando seguir adiante, até que apareceu o Tommy, que havia sobrevivido, né, ficou manco, ele ficou cego de um olho, mas ao mesmo tempo ele tinha sobrevivido também, né, e ele tinha rastreado a Abby, tinha convencido a Ellie a poder, tava tentando convencer a Ellie a ir atrás dela, continuar essa jornada de vingança. De início ela não queria isso, ela queria dar um fim nessa história, mas ela acabou cedendo e ela decidiu ir atrás da Abby também, né, e a Dina já mandou a real, se ela quiser ir, ela pode ir, mas se voltasse, nem ela e nem o filho estariam ali pra receber ela, porque ela já tava cansada dessa jornada de vingança que só prejudicou eles ali, mas mesmo assim a Ellie foi atrás da Abby. Nessa altura do campeonato, a Abby junto com o Lev estavam tentando achar fragmentos ali dos vagalumes para tentar refazer o grupo, quem sabe tentar achar uma nova forma de criar uma vacina contra o Cordyceps ou alguma coisa assim do tipo. Só que nisso eles acabaram sendo capturados por um grupo conhecido como Cascavéis, que praticamente eles capturavam as pessoas ali também, né, transformavam eles em escravos também, tipo serviçais ou coisas assim do tipo. Então a Ellie rastreou os dois até a Toca dos Cascavéis ali, né, ela criou uma revolução, libertou os escravos, as pessoas que tinham sido capturadas ali também, e foi atrás da Abby, que ela estava simplesmente suspensa, assim, né, num daqueles pilares ali também, numa praia, e assim, foi deixada para morrer, né, seja por insolação, por desidratação, por desnutrição, ou alguma coisa assim também, né, tipo, a Abby, que era toda fortuna, bombada, ela já estava ali há semanas, já estava completamente desnutrida ali, né, a Ellie tinha a oportunidade de matar ela ali, mas ela preferiu não, ela deixou ela sair, ajudou a resgatar o Lev também, só que no momento final em que as duas podiam ter seguido caminhos diferentes, a Ellie lembrou do que a Abby fez e decidiu partir pra briga ali também. Uma briga tão injusta, porque as duas estavam cansadas, principalmente a Abby também, né? E ela tava quase matando a assassina do seu pai ali também, quando ela teve um flashback da última conversa que ela teve com o Joel, né? Na véspera da morte dele, né? Depois dele ter apartado a briga lá do bar, para proteger a Ellie, né? Ele disse que, tipo, não se arrependia do que ele tinha feito e se Deus dava uma segunda chance pra ele naquele dia, ele faria tudo de novo. E a própria Ellie meio que já tava aceitando isso, né? Tipo, ela não podia perdoar ele naquele momento, mas ela tava trabalhando para que isso pudesse acontecer, né? Então, lembrando que desse momento com o Joe, ela poupou a Abby ali também, né? A Abby e o Lev foram embora, a gente não teve mais notícia deles até esse atual momento, e a Ellie, bom, deu no que deu também. Esse jogo praticamente nos dá aquela famosa lição que o grande sábio Seu Madruga já nos deu, né? Que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Porque acontece que nessa jornada de vingar a morte do Joe, o tio da Ellie, que é o Tommy praticamente, né? Ficou gravemente ferido, o amigo dela morreu. Quando ela voltou pra fazenda, a casa estava completamente vazia, né? A namorada e um filho haviam abandonado ela também. E no meio da briga, ela perdeu 2 dedos ali também, que impediam com que ela tocasse o violão que ela ganhou de presente do Joel, né, que praticamente era a única conexão, a única ligação que tinha sobrado dela com o único
com o único modelo paterno que ela teve na sua vida. Então praticamente tudo que ela tinha foi perdido justamente por conta dessa jornada de vingança, né? Então é um final muito pesado. A história por si só é completamente pesada, mas o final é mais denso ainda, e muita gente critica esse jogo justamente por isso, não por ele ser ruim, muito pelo contrário, é uma história excelente, mas muita gente deu nota negativa no jogo, justamente por ser uma história muito pesada, por não ter uma coisa muito feliz da vida, né? Porque o primeiro jogo ainda teve um final agridoce, um final, de certa forma, feliz, porque os dois estavam juntos ali, iam se estabilizar também na cidade de Jackson. Aqui não, é tudo muito pesado, muito triste ali também, né? Muito dramático. Tem muita gente também que não gosta justamente por conta da morte do Joe ali, por terem matado ele. E tem gente preconceituosa também que deu nota negativa só porque a Ellie é lésbica também, né? Tem essa questão. Mas enfim, o jogo por si só é muito bom, uma história excelente, ela complementa muito esse universo de The Last of Us, e talvez seja uma das obras que mais trabalham essa ideia de personagens que não são 100% bons ou 100% maus, eles são completamente cinzas ali também. Eles fazem coisas completamente questionáveis, mas a gente entende as motivações deles ali também, né? Tipo, o universo de The Last of Us é excelente, né? A criação dessa franquia de jogos ali. Justamente por conta de ter uma história muito mais pesada, e principalmente pela morte do Joe, muitos fãs não queriam que tivesse uma segunda temporada de The Last of Us, né? Muita gente tava fazendo o possível para que cancelassem isso, né? Mas não foi o que aconteceu. A segunda temporada já tá chegando ali também, mas já disseram que vai ser de uma forma bem diferente, né? A começar que, como o segundo jogo ele é mais comprido, né? Ele tem mais horas de duração ali da campanha principal, então ele já foi meio que dividido ao meio. Então vai ser 2 temporadas baseando no mesmo jogo. O que por aí acho que até faz sentido, mas baseando muito nas imagens que foram divulgadas, nos trailers que a gente foi tendo, parece que vai ser bem diferente essa história também. Ao que dá a entender, pelo menos o que tá aparecendo, parece que eles vão pegar todas as cenas de flashback que tem ao longo da história do segundo jogo, porque tem bastante flashback ali, principalmente entre a Ellie e o Joel também, né? Nesse momento entre o primeiro e o segundo jogo tem um espaço de 5 anos entre os dois jogos, então acho que provavelmente essa temporada vai focar nos flashbacks entre esses 5 anos que aconteceram também entre os dois jogos ali também, e talvez até para conhecer um pouco mais do passado da Abby, pra tipo, não chegar o momento que ela mata o Joe já com a gente com sangue nos olhos pra ver ela morrer ali também, né? Tipo, meio que já estabelecer o personagem, ambos estabelecer a história da Ellie com o Joe e também um pouco do passado da Abby, né? Por um lado, eu acho que é até interessante, porque dá espaço também para você trabalhar coisas que não foram trazidas no jogo, né? Outras histórias dele também, que nem, por exemplo, aquele episódio 3 da primeira temporada, que foi com o Bill e o Frank também, né? Então dá margem pra isso, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que fazer uma temporada inteira só com esses flashbacks chega a ser uma coisa muito maçante ali também, né? Eu acho, né, que se for por essa lógica, eu acho que eles só vão matar o Joel no último episódio ali da temporada também, pra já deixar gancho pra terceira temporada, que aí sim seria a história principal do jogo. Eu acho que não deveriam fazer isso. Por mim, eu acho que eles deveriam ter culhões de matar sim o Joel logo nos primeiros episódios, logo no segundo episódio talvez ali também, né? Tipo, deixa o primeiro episódio pra flashbacks, e aí o segundo pra realmente colocar a morte do Joel ali também, pra chocar a gente, que nem fizeram com a morte da Sarah logo no primeiro episódio da série, né? E a partir daí começar a jornada. E aí talvez naquele momento que corta a história do jogo pra conhecer o passado da Abby, partir pra terceira temporada. Eu acho que por mim é assim que eu faria, né? Mas assim, vamos ver como é que vai sair essa nova temporada também e ver como é que eles vão trabalhar isso, porque é uma história muito pesada, muito boa também, mas vamos ver como é que vai ser trabalhada aí. E isso é o mais importante que podia ser falado sobre The Last of Us Parte 2, né? E aí, o que você espera pra ver dessa nova temporada? Você acha que vai ser adaptada apenas nos flashbacks ou vai ser ter culhões de adaptar também a morte do Joel logo no começo da série também? E o que você acha desse jogo? Você gosta dele mesmo ele sendo pesado ou você é uma das pessoas que critica só porque é pesado por conta da morte do Joel? Deixa aí nos comentários, lembrando que vai ter na descrição do vídeo os links para os vídeos mais detalhados ali da história de The Last of Us Parte 2 também, né? No canal do Luke Salamander, do Cidão do Game e do Piuí também. Compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã de games, que é fã de The Last of Us, tanto o jogo quanto a série, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!